Pessoal, só para deixar uma coisa bem explicada aqui também, por exemplo, vamos supor que você tem uma dose de ruído que o valor dela é de 100%. O que significa isso? Quando você faz uma dose de ruído, uma dosimetria de ruído, e o valor obtido é de 100%, você alcançou aquilo que nós chamamos de limite de exposição ocupacional absoluto para o ruído contínuo ou então intermitente. O que significa esse termo absoluto? Significa que esse valor da dose ele vale para qualquer jornada de trabalho, seja essa jornada de trabalho de 6 horas, 8 horas ou então 12 horas, seja ela qual for, ok? Bom, só que o valor em decibel, pessoal, não é de 85, né, 85 decibel. Muitas pessoas falam, qual que é o limite de exposição ocupacional para o ruído contínuo e intermitente? De 85 decibel. O decibel, ele é uma unidade de grandeza utilizada para que nós possamos expressar um nível de pressão sonora numa unidade compactada, que possa expressar esse valor da variação da pressão no ar de acordo com a energia acústica emitida, com base numa grandeza que seja comparável, né? Ou seja, que possa ser comparada com um valor de limite, com uma referência. Então, o decibel, que é uma escala, que é uma unidade logarítmica, né, é utilizada como esse parâmetro, né? Só que esse valor de 85 decibel, ele vale apenas caso a jornada de trabalho seja de 8 horas. Ou seja, o limite de exposição ocupacional do ruído para uma jornada de trabalho de 8 horas é de 85 decibel. Mas somente se a jornada de trabalho é de 8 horas. Por quê? Esse valor de 85 decibel para uma jornada de 8 horas de trabalho equivale a 100% da dose, ok? Bom, mas pensando em fins de caracterização do adicional de insalubridade, ou seja, pensando, por exemplo, no anexo 1 da NR15, pensando então no anexo 1 da NR15, o que eu tenho, tá? Eu tenho que o valor do limite de exposição ocupacional do ruído continua sendo de 100% da dose. Ele continua sendo o valor absoluto, tá? Então, a gente tem que lembrar sempre disso. 100% da dose é o limite de exposição ocupacional absoluto, né? Tá, mas quanto que vai valer esse valor de 100% da dose quando eu obtenho esse valor para uma jornada de trabalho que é diferente de 8 horas, né? Então vamos lá. Vamos supor então que você fez essa dosimetria, como eu tinha dito no começo, essa dosimetria ela foi representativa da jornada de trabalho e basicamente ela durou toda a jornada de trabalho desse funcionário. Vamos supor aqui, por exemplo, que nós estejamos falando de uma dose que foi obtida para uma jornada de 12 horas de trabalho. Muito comum em regimes de trabalho de 12 por 36 horas, 12 horas trabalhadas por 36 de descanso. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar aqui é nessas horas em minutos. 12 horas convertido em minutos é igual a 720 minutos, ok? 12 horas é igual a 720 minutos. Beleza, tá joia. Então, agora nós vamos utilizar essa fórmula, ou melhor dizendo, esses valores, na nossa fórmula do nível de exposição, tá? O nível de exposição é o parâmetro que nós usamos com base na NHO01 da Fundacentro para converter o valor dessa dose obtida em decibel, né, para que ela seja convertida em decibel. Qual que é essa fórmula? NE é igual, aí vem a polêmica, né? Aquela grande polêmica. O NE ele vai ser igual a 16,61, que multiplica o log, que vai ser o logaritmo na base 10 de 480 dividido pelo tempo de exposição, vezes a dose em porcentagem dividida por 100, mais 85. E esse valor vai ser expresso em
decibel na curva de compensação A, que é uma curva de compensação que neutraliza bem os níveis de ruído em baixa frequência para que o microfone possa responder similarmente ao sistema auditivo do ser humano. Esse valor de 16,61, ele vem dessa expressão aqui. Eu vou colocar ela aqui em cima. Vou abrir aqui uma caixinha. Então, o que acontece? O log de 2, que representa o dobro da energia acústica, o log de 2 ele é igual a aproximadamente 0,3, ok? Aproximadamente 0,3. E quando a gente pensa na taxa de duplicação de dose, nós temos duas taxas de duplicação de dose. Nós temos Q5 e Q3. Se a gente pega a taxa de duplicação de dose Q5 e divide ela por 0,3, nós teremos aproximadamente 16,61, que é o valor que está aqui. Tá, então esse valor de 16,61 ele simboliza para a gente o dobro da energia acústica que está vinculado então ao log de 2, que é o dobro da intensidade sonora, né? Então a cada 5 decibel o nível de ruído ele dobra, né? Mas nós também temos Q3. E 3 dividido por 0,3 é igual a 10. Então, por isso que na fórmula da NHO01 você vai ver que ao invés de 16,61 eu tenho o valor de 10. E eu já falei, tá, gente? Fisicamente falando e preventivamente falando, eu sou a favor de Q3. Sempre fui a favor de Q3. Mas legalmente falando, eu sou usuário de Q5. Tá? Então, essa é a minha opinião, do professor Gustavo Rezende, ok? Belezura? Então agora vamos substituir aqui os valores na nossa fórmula. Vou empurrar aqui para dentro da impressora. É assim, gente, eu sempre gostei de explicar as coisas assim para os meus alunos, tá? Escrevendo mesmo. Então vamos lá. O nível de exposição aqui vai ser igual a 16,61, que multiplica o log. Quais são os valores que nós utilizaremos aqui? 480 e dividido pelo tempo de exposição. O tempo de exposição aqui, meus caros, vai ser 720, que é 720 minutos, que equivale a uma jornada de 12 horas. A dose, ela foi de 100%, então eu tenho 100 sobre 100, mais 85. Eu vou suprimir aqui esse dBA, tá, gente? Porque, convenhamos, né, não tem sentido eu ficar aqui escrevendo ele direto, tá bom? Então, tá feita aí a nossa equação. Tá? Sem nenhum tipo de mistério, tá? É bem simples mesmo, ok? Bom, vamos lá. Então agora a gente tem ali que fazer algumas continhas, né, na prática para a gente poder obter então esses resultados. O que eu tenho aí? Eu tenho primeiro que resolver essas divisões que estão aí entre parênteses para a gente, né? Então eu tenho NE igual a 16,61, que multiplica o log. Aí eu vou ter aqui 480 dividido por 720. Vai dar, perdão, aproximadamente 0,67. 100 dividido por 100, pessoal, é igual a 1. 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se ele multiplica por 1 vezes 0,67, eu teria aqui 0,67. Então eu tenho o logaritmo de 0,67. Beleza? Ficou um pouquinho junto aqui, mas tudo bem. Agora, eu preciso extrair o logaritmo de 0,67. Então, eu preciso extrair o logaritmo desse carinha aqui, o logaritmo de 0,67. Esse, por sua vez, será um valor negativo. Então, eu vou abrir aqui entre parênteses, né, para ficar elegante o negócio. Vai dar aproximadamente, tá, pessoal? Eu estou arredondando, menos 0,18, mais 85, certo? Agora eu tenho, então, menos 0,18, tá? A gente não pode esquecer que esse valor é negativo, multiplicando então 16,61, que é o nosso valor lá que vem oriundo de Q5, a gente não pode esquecer disso, ok? Esse valor vai ser aproximadamente, pessoal, tá? Menos 3, tá? Menos 3, ele é menos 2,9898, mas eu vou usar aqui menos 3 para arredondar, mais 85. Como diria a professora Bernadette, lá da 4ª série,
Saudade, era feliz e não sabia nessa época, pessoal, no primário, quando eu era aluno. Eu vejo os teenagers hoje aí andando por aí, eu falo, "Pô, vida boa que essa galera tem, mal sabe que tem, né? Mas enfim, devo R$ 3 no banco e deposito 85, logo eu terei 82 decibel. Ou seja, considerando uma taxa de duplicação de dose igual a Q5, que foi o que nós vimos aqui em cima, né, de 16,61, o valor da dose de 100% correspondente ao limite de tolerância em decibel para uma jornada de trabalho de 12 horas, ou seja, 720 minutos, é igual a 82 decibel. Podia até colocar com uma casa aqui depois da vírgula para ficar parecido com o que o dosímetro mostra para a gente na tela, só para fins de entendimento. Então vamos lá. 100% da dose para uma jornada de trabalho de 12 horas equivale a 82 decibel. Então esse valor aqui equivale a 100% da dose para uma jornada de 12 horas de trabalho. Por isso que está errado você ficar falando que o limite de tolerância para o ruído é de 85 decibel sempre. Porque para uma jornada de trabalho de 12 horas, esse valor ele é menor. E faz sentido, né, pessoal, em decibel ser menor. Porque o trabalhador está exposto mais tempo. Beleza? Então é isso que a gente tem que pensar. Tá joia? E aqui, pessoal, não tem segredo. Se você quiser descobrir o valor do limite de tolerância para qualquer nível de ruído, ou melhor dizendo, desculpa, para qualquer tempo, tá? Se você quiser descobrir qual que é o valor da dose correspondente a qualquer jornada de trabalho, é só você substituir aqui o valor de TE, ok? Se fosse uma jornada de 6 horas e 20 minutos, que é muito comum, perdão, 6 horas e 20 minutos, que é muito comum entre operadores de teleatendimento. Qual que é o valor que eu teria aqui? Eu teria 380 minutos, ok? 6 horas é igual a 360 minutos, mais 20 minutos, 380 minutos. E aqui em cima, no numerador, eu coloco o valor da dose que eu desejo. Nesse caso, eu estou colocando 100% da dose porque ela equivale ao valor absoluto, o limite de tolerância absoluto para o ruído. A dose é uma energia acústica acumulada, ela é dimensional. Então, vou fazer uma comparação com a física quântica aqui, mais ou menos, né? Seria pacotes de ruído que vão sendo depositados ao longo do tempo. E esses pacotes de ruído, quando eles são depositados e ultrapassam a borda da caixa que está comportando eles, ela transborda. E aí você ultrapassou o limite, que é 100% da dose, 100% de quanto aquela caixa consegue acumular de ruído. Então, é uma energia acústica acumulada. Gustavo, e qual seria o nível de ação? Olha, gente, teria uma forma bem simples da gente pensar aqui no nível de ação, né? Sem fazer contas aqui, tá? Eu vou dar uma sacada para vocês, que eu passo nos meus cursos de higiene ocupacional. Quando a gente pensa numa jornada de trabalho de 8 horas e numa taxa de duplicação de dose igual a Q5, tá? Jornada de trabalho de 8 horas. Qual que é o limite de tolerância em decibel, que corresponde a 100% da dose para uma jornada de 8 horas de trabalho? 85 decibel. Então, quando eu penso numa jornada de trabalho de 8 horas, o limite de tolerância é de 85 decibel. Tá? Então, esse daqui é o limite de exposição ocupacional. Por sua vez, o nível de ação ele é metade do limite de exposição ocupacional. Então, esse valor aqui, de 100% da dose, equivale a 85 decibel, se e somente se a jornada de trabalho é de 8 horas. Bom, se a jornada de trabalho é de 8 horas e a taxa de duplicação de dose que nós estamos utilizando aqui é uma taxa de duplicação de dose igual a Q5, qual vai ser então o nível de ação em decibel que corresponde a 50% da dose? Porque 50% da dose é metade do limite de tolerância. Então vejam que se eu divido 100% por 2, eu tenho 50%, ou seja, metade da dose, que é o limite de exposição ocupacional absoluto para o ruído. E nós chamamos isso de nível de ação, um valor a partir do qual a empresa obrigatoriamente deve adotar medidas de controle. Então, se a gente analisar aqui a cada 5 decibel o nível de ruído dobra, aqui a gente pode imaginar o contrário. Tirando 5 decibel, o nível de ruído cai pela metade. Então, para uma jornada de trabalho de 8 horas, esse valor seria então de 80 decibel.
que é o que geralmente nós vemos aqui, né? Geralmente nós vemos na prática. Agora, nossa jornada de trabalho não é de 8 horas, mas de 12 horas. E o limite nós vimos que é de 82 decibel. Ora, 82 decibel corresponde a 100% da dose para uma jornada de trabalho de 12 horas. Ok? 12 horas. Então eles estão conectados aqui, igual eu fiz aqui em cima. Se eu divido 100 por 2, 100% da dose por 2, eu terei novamente 50% da dose, que é o meu nível de ação. Só que quanto que vale esse nível de ação, então, esse NA, para uma jornada de trabalho de 12 horas? Ora, se a minha taxa de duplicação de dose é igual a Q5, e a cada 5 decibel o nível de ruído dobra ou cai pela metade, se eu faço 82 menos 5, eu tenho 81, 80, 79, 78, 77. Então, nesse caso, 50% da dose equivale a 77 decibel, ou seja, 82 menos 5 decibel.